Então, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a criar formulários em HTML e utilizar algumas tags aí que compõem os elementos do formulário. O que é que a gente vai aprender? A criar os formulários em páginas HTML e compreender os diversos elementos que compõem o formulário. Professor, como eu posso interagir com o usuário em minha página web? A resposta é fácil. Pelo formulário. Os formulários vão ser a porta de entrada da interação do usuário com uma página. Por exemplo, o Facebook. O Facebook pergunta para você como você está. Você vai ter um campo lá que você vai responder e vai enviar. Facebook, estou muito feliz hoje, estou começando a aprender HTML. Não sabia que fazer páginas era tão fácil. Fica mais fácil ainda quando é o professor Walter ensinando. Aí você vai lá e clica em enviar. Aí o que é que vai acontecer? A informação que estava do teu lado do cliente vai ser submetida para o servidor, vai ser salvo no banco de dados e vai alterar a página HTML, que é o feed de notícias ali. Então a gente faz essa interação do usuário com a página por meio de formulários. A gente utiliza a tag form para criar um formulário. Não esquece de botar o /form para poder fechar cada formulário que você criar. Da mesma forma que a tabela, a gente vai precisar usar alguns elementos de entrada de dados aí dentro. Olha como aparece no navegador, não vai aparecer nada. Então, o primeiro elemento do formulário que a gente vai utilizar é o campo de texto. Como é que eu insiro um campo de texto? A gente utiliza input type e joga o valor text. Isso daí vai criar um campo de texto parecido com esse que está sendo apresentado. Você escreveu ali, ó, nome e seguido do input type text. É interessante usar o atributo name porque o formulário sempre vai ser uma porta de interação com alguma linguagem de programação. A linguagem de programação vai conseguir capturar o conteúdo que o usuário digita em vários campos de texto a partir desse name. Então é importante você colocar a propriedade name com valores diferentes. No caso aqui, a gente colocou o primeiro chamado de nome e o segundo de sobrenome. Quando a gente está programando no PHP, é muito comum o aluno botar name, 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 sai repetindo o nome da propriedade no valor do atributo. Aí a gente não consegue capturar o conteúdo correto dos campos de texto. Se eu quisesse inserir uma senha, porque aí a senha, os valores são digitados, os valores que são digitados ficam com esse caracterezinho. Aí a gente vai colocar input type password, não é mais text. E se você quiser criar um espaço de digitação de um comentário um pouquinho maior, a gente pode usar o text area. E o text area, a gente dimensiona ele por meio das propriedades rows e calls. Quantidade de linhas e quantidade de colunas. Atenta que as linhas têm um tamanho um pouquinho maior do que as colunas. E aí a gente botou 5 linhas, 60 colunas e colocou uma mensagenzinha, ó, digita aqui o seu texto. E aí isso é que vai aparecer ali dentro para dar uma dica do que o usuário tem que fazer na página. Input type text não tem tag de fechamento. Text area tem. Podemos criar radio buttons. Radio buttons seria esse tipo de seleção onde eu só posso escolher um elemento de um grupo de coisas. Então a gente vai utilizar o input type radio. Então, beleza, se tu bota só um input type radio, significa que só vai ter uma opção. Então não faz sentido ter só uma, né? É interessante que tenham mais de uma. Então tu coloca vários input type radio com os valores que vão aparecer do lado. E aí precisam ter duas tags configuradas. A primeira é a tag name. Essa tag name indica que eu estou selecionando um grupo de bebidas. E aí a gente precisa colocar o mesmo valor dos names que pertencem ao mesmo grupo que a gente quer oferecer à escolha do usuário. Se eu quisesse ter 3 bebidas, então eu colocaria de novo input type radio, name bebida e um value. Esse value aí, nota que ele está diferente do que a gente está escrevendo para o usuário. Esse value é o que a linguagem de programação, o PHP, por exemplo, vai pegar quando o usuário submeter
esse formulário. Ou seja, se ele marcou a opção expresso, ele não pega desse botão radio o nome expresso, ele pega esse EXP. Às vezes a gente pega números, né? E internamente no back-end a gente faz a lógica com esses valores que foram capturados do usuário. Os checkbox são aquelas seleções onde a gente pode escolher vários de um mesmo tipo, né? Quando a gente acessa o Netflix pela primeira vez, a gente observa que ele pergunta: marque as séries e estilos que você mais gosta. Então você está selecionando vários de um mesmo grupo. Então a gente faz isso com checkbox. Funciona do mesmo jeito do rádio, só que a gente vai ter, ao invés do input type radio, o input type checkbox. E do mesmo jeito a gente vai ter um name e vai ter um value. E o que é pego pela linguagem de programação é o conteúdo do value. Podemos também fazer uma lista de seleção, ou seja, quando o usuário clica no nome cidade, aparece uma lista de opções. Então a gente vai utilizar a tag select. Select vai ter um name. O name é cidades, por exemplo. E aí dentro da tag select a gente utiliza a tag option. Quantas tag option você quiser. Nota que todos os dois têm tag de abertura, tag de fechamento. Então, ó, option value JP e o nome que aparece João Pessoa. A linguagem de programação pega qual valor? JP, o que está dentro da propriedade value. E por fim, todo formulário precisa de um botão de submissão, que tem que estar dentro do formulário. Em geral fica lá no final. Então a gente coloca um input type submit. E aí podemos ter um valor value e também um atributo value. E no lugar da palavra submit, enviar, você pode colocar manda aí, enviar para o servidor. Você bota o nome que você quiser dentro dessa propriedade value. Então, o botão de submit vai ser usado para enviar os dados que o usuário digitou no formulário para um servidor da aplicação. Beleza, professor, ele vai enviar para o servidor. Mas qual é o fluxo? Como acontece isso? Na tua tag form, que é a primeira que está lá em cima do formulário, a gente vai configurar dois atributos. A gente vai configurar o action e vai configurar o method. O action vai ter um valor equivalente à ação que vai acontecer quando o usuário pressionar o submit. Se a gente estiver trabalhando em PHP, provavelmente ali em cima vai ter uma página PHP, envia.php. E aí o fluxo do código segue para o arquivo envia.php. Se a gente estivesse utilizando Java com servlets, JSP, seria o nome do servlet. E em geral o nome do servlet é o que a gente quiser chamar. Servlet.go, por exemplo, porque aí tem um arquivo XML intermediário lá que faz o mapeamento desse nome para o arquivo que ele está chamando. É uma forma de segurança aí bem interessante, que é suprimida quando a gente utiliza alguns frameworks. Então, essa ligação que acontece entre formulário e aplicação pode acontecer de várias formas. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do formulário action com o valor recebe PHP e o método get e o nosso formulário. Então, quando a gente pressiona enviar, ele vai pegar o valor que o usuário digitou ali no campo de texto e envia para o arquivo recebe PHP. Muito bem, só que tem um tal de método de get ali, né? O que é que isso significa, professor? Significa o seguinte: em geral, nós usamos dois valores de forma mais comum, tá? Existem outros, mas a gente usa esses dois aí de forma mais comum, que é o get e o post. Se a gente utilizar get, os valores que foram digitados nos campos de texto do formulário vão ser enviados na URL. Vai aparecer lá em cima tudo que tu digitou. Se você usar post, vai ter uma criptografia aí por trás e não vai dar para ver esses valores sendo trafegados pela URL lá em cima. Mas tome cuidado, viu? Na hora que a gente está programando e está testando, é comum a gente botar get, post. E quando você envia por get, vai ficar lá em cima, alterado a URL. Aí você salva, altera get para post, aí você envia de novo, aí você vai dizer, professor, ainda estão aparecendo os dados. Tenha calma, viu? Feche o navegador, abra de novo e envie, que você vai ver que o post não vai aparecer lá em cima. Mas é porque ele não altera o que já estava lá, né? Que quando a gente faz essa alteração e só carrega a página, ainda fica o conteúdo do get. A gente tem a impressão que não funciona. Funciona. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui.
Até a próxima aula!